E o plenário da Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto de lei que acaba com a chamada saidinha temporária de presos em datas comemorativas. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Ô Pedro, vamos lembrar que esse benefício é concedido há quase 40 anos pela Justiça, né? Bom dia para você. Bom dia. Conta do retrabalho que as polícias têm para recapturar alguns presos que não voltam após conseguirem deixar a cadeia em feriados prolongados. Para piorar, há sempre casos de detentos que aproveitam essa fuga para continuar cometendo crimes. E esse, inclusive, foi o estopim para que deputados e senadores fechassem acordo para reduzir esse benefício. São vários os casos, né? Mas o de maior repercussão e que aconteceu recentemente em Belo Horizonte foi o assassinato do sargento Roger Dias, da Polícia Militar de Minas Gerais, que morreu baleado por um preso que não voltou para a prisão após a saidinha de final de ano. Esse projeto, inclusive, leva o nome do sargento. Após essa morte e outros casos, especialmente em São Paulo, houve uma mobilização muito grande da oposição e de governadores para que um projeto antigo, aprovado lá em 2011 na Câmara dos Deputados, fosse tocado no Senado. Na casa, ele sofreu algumas alterações, se tornou mais brando, deixando o benefício da saída temporária mantido para detentos que estudam e, por conta dessa alteração, ele precisou retornar para a Câmara dos Deputados. Agora, a previsão é que os deputados votem, se não hoje, mas nessa semana, esse projeto de lei que tem a relatoria do deputado federal Guilherme Derite, do PL de São Paulo, que até esse mês estava atuando como secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas que foi exonerado justamente para retornar à Câmara e articular a aprovação desse projeto. O futuro sobre a tramitação do texto deve ser decidido ainda nessa terça-feira, na reunião que acontece todas as semanas entre lideranças partidárias, e dependendo do que for fechado aí nessa reunião, esse projeto já vai para a pauta ainda hoje. Ontem eu sondei alguns deputados e, pelo que dá para perceber, a expectativa é de que a aprovação desse projeto não enfrente grandes resistências na casa, assim como aconteceu no Senado, né, onde o texto recebeu 62 votos favoráveis, 2 contrários e somente uma abstenção. O principal entrave a respeito desse projeto era o governo, que tem suas ressalvas aí quanto ao fim desse benefício, mas consultando deputados da base, eles mesmos já disseram que não vão querer entrar nessa bola dividida e já há uma deliberação para que eles votem como bem entenderem. Há uma preocupação sobre esse projeto, especialmente por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque esse movimento do parlamento pode acabar criando uma tensão nos presídios brasileiros, já que a minoria dos presos beneficiados acaba fugindo e muitos são recapturados, ou seja, a maioria não pode ser punida por causa de uma minoria. Mas, após a aprovação na Câmara, vai caber ao presidente da República a decisão de sancionar ou vetar o fim da saidinha. A gente acompanha essa reunião, acompanha todos os movimentos na Câmara para trazer para o ouvinte da Itatiaia o futuro sobre o fim da saidinha de presos aqui na Itatiaia. Neste momento, Brasília com céu claro, temperatura na casa dos 21 graus. Volto com vocês. Obrigado. Pedro Nascimento, ao vivo de Brasília, 7h08. Aqui em Minas, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, avalia que o fim da saída temporária será uma ferramenta para reduzir a criminalidade no país. Ele conversou com o jornalista William Travassos. Acompanhe. A Itatiaia recebe Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. O tema saidinha temporária foi muito discutido. E agora, com essa decisão, isso ajuda no enfrentamento ao crime? É mais um auxílio, né? Não é a solução, a gente sabe disso, a gente sabe que o número de saídas temporárias realmente ele tem uma implicação no aumento da criminalidade, mas é só mais uma ferramenta que a gente tem para poder reduzir essa criminalidade que existe no país todo. O senhor acredita que a saída temporária, ela contribui na ressocialização do preso? Porque ela é criada com esse objetivo. Sim, ela foi uma construção de 1984, com a nossa lei de execução penal. Ao longo dos anos ela foi se perdendo. Então nós tivemos aí, por exemplo, saídas temporárias que são ridículas. Você permitir que uma pessoa que matou os pais saia temporariamente no feriado de Dia das Mães, né, o Dia dos Pais, isso é uma coisa que não tem o menor sentido. Ao longo dos anos, com a mudança, na verdade, da criminalidade no país, ela foi perdendo sentido. Então, hoje, ela não é mais necessária, não auxilia no processo de ressocialização e já passou do tempo dela ser extinta. Agora, o senhor acredita que com essa decisão, o sistema penitenciário pode se tornar um sistema tenso em função dessa decisão, com o preso achando que seus direitos estão sendo cassados? Obviamente que no começo deve haver algum tipo de manifestação, principalmente pelos familiares dos presos. Existem ONGs, né? Tem muitos institutos aí que visam o desencarceramento, mas tudo é questão de tempo e para se acostumar, é normal.
Então essas alterações legislativas, elas são mais do que necessárias. Então, o senhor vê como positiva essa decisão, principalmente para o estado de Minas Gerais? Sim, muito positiva. E nós conversamos com Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública aqui na Itatiaia.